Com satisfação, agradecemos mais uma vez a presença de todos nesse segundo dia do seminário Saúde Mental e Atenção Psicossocial, de um cenário de avanço dos direitos ao avanço da instalação de serviços. Convidamos para compor a mesa da segunda conferência a senhora Maria Carolina da Silveira, psicóloga, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia. Convidamos também o professor doutor Paulo Duarte de Carvalho Amarante. Possui graduação em Medicina pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia, especialização em Psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Medicina Social pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente é presidente da ABRASME, Associação Brasileira de Saúde Mental, e professor titular da Fundação Oswaldo Cruz. Daremos início, neste momento, à segunda conferência do evento, intitulada Trajetórias da Atenção ao Sofrimento Psíquico, da Atenção Psicossocial ao Apoio Psicossocial. Para coordenar os trabalhos, passo a palavra para a conselheira vice-presidente, Maria Carolina da Silveira. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Dando continuidade, então, ao seminário. Estamos muito felizes com a presença do Dr. Paulo. Seja bem-vindo ao Estado de Santa Catarina. Pedimos novamente desculpas em função do atraso da mesa, mas a gente não vai perder o tempo. A gente vai indo atrasando, mas a gente vai dar continuidade aos tempos de falas, até porque precisamos aproveitar muito a fala do Dr. Paulo. Então, hoje a fala do Dr. Paulo é Trajetórias de Atenção ao Sofrimento Psíquico, da Atenção Psicossocial ao Apoio Psicossocial. Então, temos muitos desafios, muitos avanços e muito mais a construir. E, nesse sentido, penso que hoje temos uma manhã muito rica de trabalho. Agradeço novamente a presença de todos aqui presentes e a presença do Dr. Paulo. E, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o senhor. Então, quer dizer, eu quero agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui com vocês desse seminário, parabenizar também, cumprimentar os organizadores, o CRP, todo o movimento que está sendo feito. Nós estamos num momento realmente muito importante, em que estamos consolidando, por um lado, a rede, o trabalho, a reforma psiquiátrica. Por outro, aparecem desafios muito importantes, né? Eu centrei um pouco eu trouxe algumas questões para a gente refletir. A minha preocupação seria um pouco tentar desestabilizar um certo consenso, alguma discussão, para ver se a gente consegue repensar alguns dos nossos princípios, algumas das nossas estratégias, e não apenas no campo da saúde mental, mas da saúde pública do SUS como um todo. Espero não falar tanto para dar tempo de que surjam perguntas, a gente possa responder. Eu tenho tido uma preocupação, eu sou, como o nosso amigo falou ali, sou da Fundação Oswaldo Cruz, sou professor titular, criei lá um departamento de saúde mental, o LAPS, Laboratório de Estudos e Pesquisa de Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Temos um amplo programa de formação. No ano passado, nós concluímos o 30º curso de especialização em saúde mental. E há 30 anos que esse curso está formando quadros para o campo da saúde mental. Tivemos um programa de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aproveito para fazer campanha, propaganda, né? Que eu recebo muitos alunos, tem alunos de várias partes do país que vão para lá estudar com a gente. Agora, principalmente com pós-doutorado, que está ampliando, né? E
Cada vez mais as pessoas têm que ter mais títulos. Então, tem pós-doutorado e pós-pós-doutorado. Conheço uma menina que já tem pós-pós-pós-doutorado. Já fez 3 pós-doutorados, então tem que dar um outro título agora, né? Pós-pós-pós-doutorado. E tenho observado algumas coisas. Sou editor de uma revista de saúde pública tradicional, saúde coletiva, que é a revista Saúde e Debate. Eu acho que muitos de vocês conhecem também. É a revista que tem mais tempo em circulação no campo da saúde pública, com regularidade, né? Que é Saúde e Debate. Tudo está disponível na internet, gratuitamente. E nesse trabalho de editoração, coordeno a linha editorial da Fiocruz na área de saúde mental. Temos vários títulos publicados, e artigos, e teses, e bancas, e viagens, e tudo mais. Eu tenho observado algumas questões que eu, então, digamos, reuni algumas preocupações, né? Uma dessas, assim, esse termo, reforma psiquiátrica, ele é inadequado, tenha dúvida. Temos dúvidas disso, né? Mas poderíamos falar em transformação, reformulação da política de saúde mental ou do campo da saúde mental. Todos os termos terão vantagens, mas terão também desvantagem. Termos mais consensual é o reforma psiquiátrica, né? Até a nossa lei nós chamamos de lei da reforma psiquiátrica. E uma das questões que eu tenho me preocupado que eu digo no sentido também de estudar, fizemos um levantamento da produção acadêmica e política dos últimos 20 anos, desde antes da aprovação da Lei 10.216 para depois, sobre o que nós estamos falando. Então, quando nós falamos fundamentalmente de reforma psiquiátrica ou termos análogos ou sentidos análogos. Fundamentalmente, a gente vê como reforma de serviço, reestruturação de serviço. É certo que a necessidade de fechamento, de superação do modelo que nós chamamos de manicomial, modelo centrado na hospitalização integral, exclusiva, né, do modelo dos hospícios, do manicômio, é muito importante. É fundamental que a gente consiga dar um passo de superação completa desses hospícios, desses hospitais, desse modelo, que ele não é só um modelo de serviço, ele é um modelo também conceitual, que fala, de uma certa forma, da ideia de transtorno, da ideia de sofrimento psíquico, da ideia de doença. Ainda no final do ano passado, muitos de vocês devem ter visto, quem não viu pode ver no YouTube, agora tem tudo no YouTube, né? 2 matérias feitas pelo Cabrini, um jornalista do SBT, sobre os manicômios de Sorocaba. Alguém de vocês viu? É uma coisa impressionante, inacreditável, que em 2012 nós encontrássemos uma realidade daquela em Sorocaba. Faz-se com os denominados loucos mais mal do que se faz com os animais. Então, esse modelo, claro, que a necessidade de superação chamou muito o processo todo de construção de políticas para a importância de construir as redes que nós chamamos de atenção psicossocial. As redes que, em alguns momentos, se chama de substitutiva, mas que originalmente, rigorosamente, não seriam substitutivas se não assumissem o lugar efetivo do modelo manicomial. Então, o serviço que trabalha em conjunto, em paralelo, incluindo na rede o modelo hospitalar psiquiátrico tradicional, ele não é um serviço substitutivo. Então, essa ideia de reestruturação do serviço ela é muito importante e é necessário, mas em alguns momentos se observa que ela assume o lugar da reforma psiquiátrica.
Então, fazer reforma psiquiátrica, construir a reforma, significa fechar hospitais e abrir uma rede de serviços. Então, esse é um fato importante, é uma estratégia importante, mas não é suficiente. Pode passar, por favor? Não é suficiente. Então, a gente vê muito essa expressão, além da reestruturação de serviços, né, fechamento de manicômios, abertura de novos serviços territoriais. Pode dar mais um cliquinho. Essa observação que hoje nós estamos sentindo de determinadas limitações na rede de serviços, limitações nos serviços, os novos serviços estão se deparando com novos problemas e com velhos problemas. Vários desses problemas são decorrentes também do fato de que nós reduzimos, então, a reforma psiquiátrica, a reforma de serviço. Nós estamos apenas transformando os locais de atenção e de cuidado sem reformar o serviço. Essa foto é do hospício de Gorizia, onde trabalhou Basaglia, né? E eu coloquei como um marco importante esse trabalho de Basaglia. Por esse motivo, relendo, reestudando alguns documentos, nesse trabalho de pesquisa que fazemos na Fiocruz, foi curioso reler o famoso, tão conhecido por muita gente, muitos não jovens já não sabem, da Declaração de Caracas. Há alguns anos nós falávamos, olha, em Caracas teve um congresso da Organização Pan-Americana, com o apoio da Organização Mundial de Saúde, vários especialistas do mundo se reuniram em 1990 e tiraram uma declaração que estimulava a reforma psiquiátrica. Então, essa tem sido uma discussão que é necessário retomar. Quando se começou esse processo de mudança, de superação do modelo manicomial, de construção de uma rede substitutiva, o que nós tínhamos em mente, para além do fechamento do hospital, dos hospícios, do modelo hospitalar, e para além da construção de uma rede substitutiva, que inclui, inclusive, internação. Isso é importante, por várias pessoas do próprio movimento antimanicomial, quando eu falo que nós sempre defendemos a ideia de que, na crise, as pessoas devem ter um local de cuidado, de internação, de tratamento integral, né? Entendem isso como manicômio. Não é sinônimo, não são sinônimos. Mas o que nós tínhamos em mente quando nós pensamos isso originalmente? O que nós pretendíamos? Nós queríamos transformar não só o modelo, a reestruturação do modelo assistencial, mas a forma como a sociedade, fundamentalmente a sociedade ocidental, aprendeu a lidar com aquilo que se chama loucura, que a psiquiatria passou a chamar de alienação, depois doença mental e agora de transtorno. Mas sobre tal conceito que nós muito pouco produzimos, tanto em termos da psiquiatria tradicional, quanto da crítica à psiquiatria. Não vou falar só de antipsiquiatria, muito embora Michel Foucault considerava que todas as críticas à psiquiatria poderiam se incluir numa ideia de antipsiquiatria, não como contra a psiquiatria, mas numa antítese, numa construção teórica diversa da psiquiatria. Mas nem a psiquiatria dita clássica, tradicional, conseguiu evoluir nessa discussão. E uma coisa importante, eu sugiro a vocês, eu provoco a vocês, fazer o estudo sobre o conceito de transtorno mental. É um termo tão adotado, né, porque nós começamos, não esqueço nunca, né, e acho importante lembrar que o primeiro conceito que a psiquiatria adotou foi o de alienação. Alienação mental foi o conceito que Felipe Pinel utilizou no seu tratado, o Tratado Médico-Filosófico sobre Alienação Mental. Alienado é um conceito muito mais de ordem social, de ordem filosófica,
do que de ordem médica. Por isso era um tratado médico-filosófico, de uma questão da relação do sujeito com o mundo. Então, até o contrário do que muitos dizem, Pinel não era um organicista, era um psicossocial. Porque quando ele fala alienação, ele fala do lugar do sujeito. Né? Alienado é aquele que está fora do seu lugar, fora da realidade, que perde o contato com a realidade, a incapacidade de discernimento, de julgamento, de juízo. Depois esse conceito é superado em prol de uma ideia de que o termo doença daria muito mais a ideia de um substrato físico, substrato orgânico. E aí se procurou, como se encontrou na sífilis, na paralisia geral progressiva, na tabes dorsalis, né? Se conseguiu encontrar um substrato orgânico, se passou a procurar esse substrato. Até hoje estamos procurando. Né? Estão aí, fala-se cada vez mais, já se descobriram vários vírus causadores da esquizofrenia, como vocês sabem, várias bactérias, vários neurotransmissores, etc. Depois o termo doença foi superado também pelos livros de psiquiatria. Você não encontra mais o termo doença. Passamos a adotar transtorno. Os americanos preferem desordem. Né? O DSM utiliza desordem. Então, essa construção histórica que vai de alienação a transtorno, nós temos nos ocupado muito pouco no âmbito da reforma psiquiátrica. Nós estamos centrando muita discussão no âmbito da construção de novos serviços, que são fundamentais, mas são fundamentais na medida que essa construção tem como referência uma discussão teórica no campo de como a psiquiatria se constituiu. Então, se nós formos falar em dimensões da reforma, a dimensão epistemológica, a dimensão da produção de conhecimento, está relegada a um plano inferior. Não se está produzindo reflexões clínicas, conhecimentos suficientes para ter um saber teórico que nos fundamente a novas práticas assistenciais. Esse é um dos aspectos que nós gostaríamos de aprofundar ainda mais, na medida que, no fundo, então, qual era a discussão que nós tínhamos? Nós queríamos mudar a relação da sociedade, né, porque a psiquiatria, a psicologia, as ciências do comportamento, elas fazem uma intermediação entre a sociedade e esses sujeitos, e essa questão. Como as pessoas pensam a loucura, o transtorno, a doença, o sofrimento, pensa muito a partir do que nós produzimos, do que nós dizemos para a sociedade que eles devem pensar. Então, a criação do hospício, a criação do asilo, as práticas de tratamento que nós fazemos com as pessoas consideradas doentes, são práticas que ensinam a sociedade, produzem na sociedade o comportamento que ela tem. E depois nós invertemos. Aí nós falamos, nós que eu digo, a gente ouve falar, as famílias reivindicam a internação. As famílias querem que a pessoa, quando você fala, a família não quer. Como se nós não tivéssemos produzido essa prática na sociedade, e nós ensinamos que a resposta que eles querem é a que nós demos a eles historicamente. Né? Então, nós estamos agora com essa necessidade de produzir outras formas, que a gente possa mudar essa relação da sociedade com a loucura. Pode passar, querido? Eu tenho relido, estudado e tenho visto como muitos trabalhos, independente de ter uma dimensão muito inferior na produção como um todo, têm voltado a esses autores, a essa discussão no âmbito epistemológico. Né? Um desses autores, todo mundo conhece, todo mundo ouviu falar. É uma coisa interessante. Um dia desse eu estava numa mesa e vi uma frase curiosa de um amigo meu que falou: todo mundo já ouviu falar de Nise da Silveira, a doutora Nise. Ninguém nunca leu o que ela escreveu.
É impressionante. Aí começou, alguém aqui já leu? Aí todo mundo ficou assim, eu já vi, ninguém nunca leu. O Franco Basaglia é muito semelhante. Tem ICAPES, Instituto, Associação, várias coisas Franco Basaglia, mas se conheceu muito pouco o pensamento dele. Por vários motivos. A universidade, as formações psiquiátricas, não permitem que se fale no nome de Franco Basaglia. Né? Não permitem. Se alguém que estudou em faculdade de medicina e psiquiatria, pode confirmar. É raríssimo o instituto, a universidade que estuda. Por quê? Porque Franco Basaglia colocou em discussão, não foi só o modelo assistencial. Quer dizer, o manicômio que nós queremos superar é o saber psiquiátrico, é a produção teórica, é o conhecimento absolutamente ideológico que a psiquiatria fundou e que se denominou de científico, mas produziu um conhecimento fundamentalmente ideológico. O seu livro clássico, A Instituição Negada, é uma denúncia da psiquiatria enquanto ideologia. E agora nós vemos muito claramente como isso acontece em relação ao DSM-5, por exemplo. Então, eu coloquei só alguns exemplos, não vou ler, posso deixar a apresentação, se a coordenação depois do evento, a comissão aí disponibilizar os slides, né? Mas várias das suas produções, um desses é um dos mais importantes, que é o Crimes da Paz. É um livro que Franco Basaglia escreveu, organizou, que tem grandes autores como o próprio Foucault, como Laing, como Sartre, vários autores, né?